Então, vamos embora. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais uma noite. E eu quero fazer uma oração, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este tempo, Senhor, desfrutando da tua bondade, Pai, da tua fidelidade, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, nós te chamamos bem-vinda à manifestação do teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor possa alcançar cada coração, fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, mas que o teu Espírito pode, Senhor. Por isso nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai, para que o Senhor ministre nos nossos corações a tua vontade, para que as fortalezas sejam quebradas, para que tudo aquilo que é contrário à tua palavra seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós queremos conhecer a tua palavra e prosseguir em conhecer, Pai, para que possamos desfrutar e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós somos os teus filhos e nós queremos conhecer a ti, conhecer o teu Espírito cada vez mais. Nós te agradecemos, Senhor, nós louvamos o teu nome, nós chamamos bem-vindo à manifestação do teu Espírito Santo. Faça como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, Pai, porque nós não dependemos de sabedoria humana, mas da sabedoria do alto, a sabedoria que vem de ti, Pai. Nós, nós te agradecemos por essa noite, pela tua presença e pela tua unção, que é real, Pai. Nós reconhecemos a tua unção, ela é real. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, meu povo, vamos fazer um breve resumo, né, da aula passada. Nós, como eu sei que todos estavam, né, que estão aqui hoje, estavam, mas eu acho importante a gente, né, relembrar algumas coisinhas bem rapidamente. Então, nós estamos aprendendo sobre a matéria como ser guiado pelo Espírito. E eu comecei falando, semana passada, comecei, na verdade, enfatizando uma pergunta, né? Eu falei que eu ia me ater a aula toda somente uma pergunta. E qual era essa pergunta? Qual a importância de sermos guiados pelo Espírito, né? Porque se nós entendemos a importância, eu creio que tudo vai ficando mais fácil. E de tantas coisas que são importantes, né, que o ser guiado pelo Espírito nos traz, mas eu enfatizei uma delas, que era para o cumprimento do propósito, né? Eu quis realmente enfatizar que sem o ser guiado pelo Espírito Santo, não há como um cristão cumprir o seu propósito nessa terra. Eu comecei enfatizando a importância mesmo. Então, eu falei a aula toda sobre isso. Nós falamos que é da vontade de Deus nos guiar, né? Porque muitas pessoas têm dúvida. Mas espera aí, será que Deus quer me comunicar isso? Será que Ele quer me guiar? Será que Ele quer me apontar o caminho? E como nós vimos lá em 1 Coríntios 2, que sim, que Deus quer nos guiar, que Ele já nos revelou todas as coisas pelo Espírito, né? Que existe uma maneira de Deus nos guiar agora, na nova aliança, né? Que é pelo Espírito. E que Deus, sim, Ele quer nos guiar. E que nós, como filhos, podemos, sim, usufruir dessa ferramenta, né? Por que não? Por que a gente andar perdido por aí? Por que a gente não usufruir disso em coisas pequenas, né? Como eu dei exemplos de mínimos detalhes, talvez de que roupa vestir, que caminho eu devo seguir, né? Até às vezes você está dirigindo para o trabalho, às vezes você sente uma nota no seu espírito de talvez mudar o caminho. E falei também da importância, só um minutinho, desculpa. E falei também da importância de não negligenciar as pequenas direções, né? Porque Deus, ele fala conosco através de pequenas direções. Se a gente começar aprendendo as pequenas direções, ouvindo e obedecendo, quando chegar às grandes direções, com certeza a gente não vai ter dificuldade em obedecer. Por quê? Porque a gente começou obedecendo as pequenas. É assim com tudo na vida, né? Na vida profissional é assim, a gente começa pequeno e vai crescendo, né? Nosso nascimento, a gente não nasce grande, a gente vai desenvolvendo, crescendo. Então, com Deus também não é diferente. O ser guiado pelo Espírito é uma vida de desenvolvimento, é uma rotina, é você seguir pequenas direções. Deus vê que realmente
você obedece nas pequenas coisas, que certamente ele vai te guiar nas grandes coisas, né? Então é um desenvolver, é uma intimidade. E nós vimos também que assim como Jesus, ele estava convicto da voz do Espírito e não ouvia outras vozes, né? Ainda que conselhos pareçam bons, né? Ainda que outras vozes, outras pessoas, né? Que às vezes quer o nosso bem, que nem fala, não, nem fala por mal, fala querendo o nosso bem, mas ainda assim nós devemos ficar com a voz do Espírito, com aquilo que Deus falou comigo, com aquilo que Deus fala com você, porque existe sim direções específicas para você. Existem coisas que Deus vai compartilhar com você. E às vezes vão vir pessoas, assim como a gente leu a passagem de Pedro, né? Querendo falar, não, Jesus, isso não vai te acontecer, não. Não. E Jesus falou que não, arreda de Satanás. Ou seja, ele rejeitou um conselho aparentemente bom, por quê? Porque ele estava convicto do propósito. Ele estava convicto da voz a qual ele tinha que ouvir, que era a voz do Espírito, não era outras vozes. Mas quando a gente vai conseguir rejeitar bons conselhos aparentemente bons? Quando a gente tiver convicção do propósito. Porque, como eu falei também, existem coisas que não são ruins, não são pecados, mas atrapalham o propósito. Não faz parte do seu propósito. Talvez para outro é legal. Talvez para outro vai dar certo, mas talvez para você não. Por quê? Porque não faz parte do seu propósito. E aí vai ser atraso, aí vai ser peso, aí vai desviar o foco, vai desviar o caminho. Então, a importância de ser guiado pelo Espírito é principalmente para cumprirmos o propósito para qual fomos criados. Porque senão a gente vai se desviar da rota e se a gente não voltar a tempo, a gente vai passar por essa terra sem cumprir aquilo que Deus nos designou para cumprir, né? Mas graças a Deus, o Senhor sempre está nos instruindo. E como eu disse também na aula passada, se alguém desviou da rota, o Espírito Santo, ele é melhor que o GPS, então ele vai recalcular essa rota, ele vai nos trazer de volta para o caminho e vai dar tudo certo no final. Amém? É só a gente se propor, né? Ter um coração aí disponível para obedecer, para seguir as direções. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente falou lá passada. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer pontuar alguma coisa sobre a aula passada? Estou vendo tudo mudo, então eu acho que não. Eu gostei do eu conheço o Espírito Santo. A gente declarar em fé, a palavra diz que a gente conhece o Espírito Santo, então não importa se eu sinto que eu conheço ou não, eu preciso crer e declarar para isso ser cada vez mais palpável para mim. Eu conheço o Espírito Santo. Anotei no meu quadrinho ali, ó. Em algum Glória a lugar Deus. aqui. Amém, glória a Deus. E eu gostei de algo que você disse sobre o ser guiado. A gente começou lendo Romanos 8,14, né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nem todos os filhos são guiados, mas todos os que são guiados são filhos, né? Então, isso foi também bem legal, também anotei. É muito bom, porque realmente, né? Nem todos os filhos são guiados. Antes fosse, né? É para ser assim, né? É da vontade de Deus que seja assim. Ele tem sim o desejo de guiar todos. É isso que a gente precisa também ter a convicção de que Deus, como a gente falou já, Deus quer sim guiar a todos. Ele não faz exceção, ele não quer, não quer mais fazer mistério, né? Não quer mais deixar coisas ocultas, embora é claro que é um processo, ele não revela tudo de uma vez só, né? Mas ele tem sim o desejo de nos revelar passo a passo daquilo que precisamos saber. Então, todos os filhos de Deus são guiados, todos os que são guiados são filhos de Deus. Amém? Mais ninguém? Então, vamos lá. Então, como eu disse na aula passada, não deu tempo de entrar nesse assunto, mas hoje eu quero falar sobre a natureza tríplice do homem, né? Eu creio que talvez vocês já saibam, já tenham ouvido sobre isso, mas eu acho isso assim imprescindível
a gente reforçar para aqueles que já sabem e para aqueles que não sabem, né? Vai estar aprendendo um pouquinho, porque se a gente não entender essa natureza tríplice do homem, a gente não vai entender o ser guiado pelo Espírito, né? Vai ficar confuso, vai ficar esquisito, não vai dar muito certo. Então, o que é isso, a natureza tríplice do homem? A gente tem que entender que o homem, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? A nossa realidade é espiritual, mas nós possuímos uma alma, né? E habitamos num corpo. Então, assim, o espírito é aquilo que nos faz ter contato com o mundo espiritual, né? É o espírito que é recriado quando recebemos a Cristo. É no espírito que vem as direções de Deus para as nossas vidas. É no espírito que Deus fala conosco. Então, tudo que é relacionado ao mundo espiritual se dá no espírito, que é a nossa verdadeira identidade, é o nosso verdadeiro eu, é o espírito. E nós possuímos uma alma. O que é a alma? A alma diz respeito ao nosso intelecto, às nossas emoções, né? E a alma que precisa ser salva todos os dias, né? O nosso espírito é salvo quando a gente recebe a Cristo. Pronto, hoje eu recebi a Cristo, eu nasci de novo, e isso não depende de mim. Depende da obra que Cristo fez por mim. Então, a salvação, ela não depende de mim, a salvação do meu espírito. Cristo já conquistou na cruz a salvação do meu espírito. Então, eu recebo a Cristo. Eu sou batizada em Jesus, né? Quando eu declaro que Ele é o meu único, suficiente Salvador. Quando eu declaro que eu dependo dEle, que eu creio em Cristo, eu creio no sacrifício dEle por mim, eu creio no perdão, na remissão dos pecados. Então, o meu espírito, ele nasce de novo. Mas a minha alma, ela precisa ser salva todos os dias, que diz respeito às nossas emoções, o nosso intelecto. Então, a alma, ela vai sendo salva todos os dias. E isso depende de nós. Por quê? Do nosso renovar a mente com a palavra, de nós nos renovarmos com essa nova identidade, nova natureza. Não é tudo novo. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, a gente precisa aprender tudo de novo. Que nem um bebezinho, né? Que ele vai aprendendo aos poucos a falar, a caminhar, a comer. Quando ele começa a andar, ele cai, levanta. É idêntico, é a mesma coisa no mundo espiritual, com o nosso espírito. A gente nasce de novo e a gente precisa alimentar o nosso espírito para que a gente possa crescer espiritualmente. Porque é possível alguém morrer bebezinho espiritual? Sim, é possível, é totalmente possível. Então, assim, a gente vai crescendo espiritualmente e a gente vai desenvolvendo a nossa alma. Por quê? Porque a gente precisa aprender agora essa nova realidade. Como assim? Eu nasci de novo, eu sou filha de Deus, eu sou nova criatura, eu sou perdoada. Mas como que eu me comporto mediante essa nova realidade? Eu não posso mais ter a velha vida. E também não é de um dia para o outro que tudo muda. Eu nasci de novo. Nossa, amanhã eu já não lembro mais de nada, eu tenho amnésia. Não, não é assim. Eu nasci de novo, meu espírito de fato é recriado, é um só com Deus. Mas a minha alma, a minha mente, ela precisa ser transformada de acordo com essa nova realidade. Para quê? Para que eu possa viver essa nova realidade. Porque senão eu vou ser salvo, eu vou para o céu, mas eu nunca vou viver o reino de Deus na terra. E, infelizmente isso é possível. Eu posso viver uma vida toda salva em Cristo, mas nunca tocando nem 1% daquilo que ele tem por mim, fez por mim. Por quê? Porque eu não renovei a minha mente de acordo com essa nova realidade. A minha mente está vivendo de acordo com a minha velha realidade, de acordo com o meu velho homem. E como que eu vou renovar a minha mente? Com a palavra de Deus, lá em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se eu não renovar a minha mente, eu não vou provar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, comece abrindo lá em 1 Tessalonicenses 5:23, por gentileza, para a gente ler
que, de fato, nós somos um homem tridimensional, né? Nós somos um ser tríplice. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Quem pode ler para mim, por gentileza? Eu posso ler. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá vendo? Então, o nosso espírito, alma e corpo, ou seja, está falando de 3 coisas diferentes, que eles devem ser conservados, íntegros e irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. Hebreus 4:12. E acho que a Gabi pode abrir, por gentileza, Hebreus 4:12, Gabriela Rocha. E a Aline Moraes, abra, por favor, em 1 Coríntios 14:14. Deu certo, Gabi? Hebreus 4:12. Certo, tô abrindo aqui. Na hora que você abrir, pode ler, por gentileza. Ok. 4:12, né? É que ela não tem muita prática com a Bíblia, sabe, Naira? Ela deve... Se E converteu aí, já deixa aberto em 1 Coríntios 14:14. Pode ler? Pode ler, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Amém. Deu para me ouvir? Deu sim. Ou seja, a espada de Deus, ela divide alma e espírito. Então, a gente já pode entender por aí que não está falando da mesma coisa, que são 2 coisas diferentes, alma e espírito. E quem é capaz de separar o que é alma e o que é espírito é a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente começa a discernir o que vem da alma e o que vem do espírito. É só o conhecimento da palavra de Deus que faz possível essa separação de alma e espírito, porque o que mais a gente vê por aí são cristãos nascidos de novo, confundindo o que é alma e o que é espírito. E isso realmente é um desastre, isso realmente traz muitas consequências, muitas frustrações, muitas coisas ruins para a nossa vida. Então, é muito importante. É a palavra que vai nos trazer essa separação. Amém? Vai lá, Aline, por favor. 1 Coríntios 14:14. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Amém. Ou seja, também estamos falando de 2 coisas diferentes. Quando eu oro em outras línguas, né, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, a minha alma está infrutífera, não está entendendo muitas vezes o que eu estou orando, o que está sendo gerado no espírito. Amém? A gente vai falar um pouco mais, talvez na aula que vem ou na última aula, sobre orações em outras línguas. Então, que é uma das nossas ferramentas mais importantes para a sensibilidade do espírito. E a palavra de Deus é clara. Então, assim, aquele que ora em outras línguas, o espírito ora de fato, mas a mente muitas vezes fica infrutífera. E tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem. Nosso espírito está orando sim. Não é sempre que a gente vai ter a revelação daquilo que foi orado. Então, vamos lá. Então, nós vimos que a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu, é o nosso espírito. Né? É o nosso homem espiritual. A gente precisa ter essa convicção. E, de fato, o nosso espírito, ele é, sim, nascido de novo. E nós somos, a nossa identidade é um ser espiritual. Por quê? Porque se a gente não tiver essa convicção de que nós somos um espírito e que o nosso espírito nasceu de novo, que é um com Cristo, a gente não vai ter confiança e tranquilidade para seguir as direções. Porque se a gente tem dúvida quanto ao novo nascimento, como eu vou ter segurança para seguir as direções? Então,
primeira coisa, precisamos entender que nascemos de novo. Eu vou pedir para o Darlan, por gentileza, abrir em 2 Coríntios 5,17. E já pode abrir e ler. 2 Coríntios 5,17. Todo mundo vai ler alguma coisinha hoje, para ninguém ficar com sono. Depois eu peço para o Gugu, não se sinta rejeitado, tá bom? Tá tudo bem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Glória a Deus. Então, eu amo esse versículo. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo? Amém. Eu estou, você está, nós estamos em Cristo. Então, nós já somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Isso é uma nova realidade espiritual. É o novo reino que nós fomos inseridos. As coisas velhas se passaram no Espírito. E aí, vamos lá em Gênesis 1, 26. Nós vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. Porque, como eu falei, a gente precisa firmar essa realidade espiritual no nosso espírito. A gente precisa ter essa convicção de que nós somos um espírito, assim como Deus é um espírito. E essa é a nossa verdadeira identidade. Vai, Gu, para você não chorar, lê Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: e ele disse, agora tô lendo na versão nova tradução da linguagem de hoje, tá? Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Amém. Glória a Deus. Ou seja, aqui em Gênesis, o próprio Deus disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que eles sejam como nós. Ou seja, Deus estava falando acerca do Espírito, porque a gente sabe que depois Deus foi lá, né, fez o barro e fez Adão, soprou nas narinas e ele se tornou um homem, né, um ser vivente. Então, assim, aqui diz respeito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E lá em João 4:24, se você quiser anotar para a gente ganhar tempo, diz o quê? João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é Espírito. Assim como Deus é Espírito, nós somos o Espírito. Porque Deus nos criou na imagem e semelhança dele, com as mesmas características que Deus. E ele disse o quê? Vai, domine, multiplique, frutifique. Então, assim, a gente poderia ficar pregando sobre esse versículo aqui, a gente não tem tempo, mas eu só quero deixar algo assim para a gente refletir, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Será que nós temos vivido uma vida aqui como imagem e semelhança de Deus? Nós temos dominado? Não digo sobre homens, amém? Mas sobre coisas, sobre aquilo que Deus tem nos confiado. A nossa própria vida, você tem conseguido administrar a sua vida, dominado as emoções, né? Nós temos, de fato, vivido nessa terra como filhos e filhas de Deus, como imagem e semelhança dele. Sabe, Deus, imagine só, nós temos a mente de Cristo, Deus é criativo, Deus, ele tem dons para compartilhar conosco, né? E ele não tem para nós uma vida medíocre. O que é medíocre? É na média. Só na média. Ele tem algo a mais para nós. Né? Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Olha só a função que ele nos deu. Domine, continua valendo para nós. Né? Dominai, sujeitai a terra, né? Os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, ou seja, ele deu a nós para que nós possamos dominar essa terra, sabe? Dominar para quê? Para que o reino expanda,
né? Não é para nosso ego ou por causa da nossa vontade, segundo aquilo que a gente quer, mas é segundo aquilo que ele estabeleceu. Quem que vai trazer o reino para cá se não for nós? Quem que vai manifestar o reino de Deus aqui na terra, se não nós, como igreja, como filhos de Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus e ponto final. Isso tem que estar muito, sabe, muito claro em nós. Nós somos um espírito, nós não somos guiados por aquilo que vemos, sentimos, emoções, pela lógica humana, mas pelo que a palavra de Deus diz. Nós somos guiados por isso, ou ao menos deveríamos ser guiados por isso. Ele já nos deu um comando, vai, domine, multiplique. Não só em filhos, amém? Não precisa sair fazendo filho por aí, não. Mas multiplique filhos espirituais, riquezas, prosperidade, bênçãos, a palavra, o reino, tantas coisas, tantas ferramentas, né? Cada um aqui tem um propósito específico, multiplique aquilo que está nas suas mãos, né? Porque o servo bom e fiel não é aquele que mantém o que foi dado, mas é aquele que multiplica. Né? Quando Jesus olhou e falou para aquele que manteve o talento, né? Deus deu um talento, Jesus deu um talento e ele manteve um talento. Jesus falou, ai, que bom, né, filho? Parabéns, você manteve, você não gastou. Não, ele falou o quê? Servo infiel, porque ele não multiplicou. Então, servo fiel é o que multiplica. Então, que fica essa dica para a gente, para que a gente pegue aquilo que Deus deu e a gente comece a multiplicar. Amém? E lá em 1 Coríntios 6,17. Se quiser anotar, eu vou ler, tá? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que poderoso. Nós somos um espírito com Deus. Você e Deus, um só. Assim como Jesus era um com o Pai, nós somos um também. Por quê? Por causa do Espírito Santo que hoje habita em nós. Por causa dessa nova natureza. Nós somos um com Deus. Gente, é muito poderoso isso, olha. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso é muito poderoso. E lá em Tiago 2, 26. Se alguém puder ler agora. Tiago 2, 26. Posso ler? Pode ler, por favor. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Quem que leu? O André? Cadê? Ai, André, olha só. Tem mais gente aqui. Eu sou leiga, não. Né, Gu? O Gu que está me ensinando. E eu não passei aqui pro lado e não estava vendo os nomes de vocês. Mas dá para ver todo mundo de uma vez, né? Você me ensinou. Aperta no Gallery View aí. Pronto, aí, gente. Tem que aparecer 6, 8 pessoas com você. Tá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá 8. Com você, Eita, que bom. Desculpa, eu não estava vendo o André e nem o Daniel, por isso que eu não pedi para vocês lerem, viu? Eu só estava vendo aquela telinha ali. Me perdoe. Pronto, vamos lá. Então, assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Ou seja, existe o corpo e o espírito. O corpo sem o espírito é morto. Para de rir. Eu estou vendo agora todo mundo, hein? Eu estou vendo você rindo aí. E lá em 1 Pedro 3, também diz assim, eu vou ler, tá bom? Diz assim, não seja o adorno, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o que está falando aqui a palavra de Deus? Que existe uma realidade superior, amém? Tem muita gente que interpreta errado esse texto, que diz que, olha só, é errado, né, a mulher se arrumar, é errado a mulher
enfim, pelo amor de Deus, não é errado, amém? Mas que isso não seja aquilo que prevaleça em nós, porque existe uma realidade superior, que é o quê? O nosso homem interior. A nossa verdadeira realidade é o nosso homem interior, não o nosso homem exterior, que se corrompe. Né? Que em breve isso aqui vai cessar. Né? E a gente vai falar um pouquinho do corpo mesmo, mais pra frente. A gente vai falar de espírito, alma e corpo. Então, assim, que o nosso homem interior é o nosso homem verdadeiro, não o nosso homem exterior. E a gente vai ver agora o espírito humano lá no Novo Testamento. Lá em Ezequiel 36, agora eu vou pedir para... Cadê o Daniel? Sumiu? Quem que leu? Foi o André que leu, né? A última vez. Pedi para o Daniel ler, então, Ezequiel 36. A gente vai ver a promessa, né? A gente tem várias citações no Antigo Testamento sobre essa promessa desse novo nascimento, né? Do Espírito. Mas a gente não tem tempo, e o tempo voa, então a gente vai ler Ezequiel 36, 26 e 27. Daniel, se você puder já ler, assim que você abrir, pode ler. Que diz respeito à promessa do Espírito. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Amém. Ou seja, aqui diz respeito que a promessa daquilo que aconteceria lá em Atos, né? Com o derramamento do Espírito. Então, assim, com o novo nascimento, por causa da morte e ressurreição de Cristo. Então, o que Deus está falando aqui? Que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Para quê? Para que a gente possa observar os estatutos de Deus. Para que a gente possa obedecê-los. Ou seja, o plano de Deus, desde o início, foi o relacionamento e a obediência do homem. Mas nunca foi por imposição. Né? Como a gente falou, como a gente leu lá em Salmos 34, se eu não me engano, que fala que a gente não deve ser como a mula, né? Que obedece por causa de um cabresto, né? Mas que nós devemos obedecer por causa de direções do Espírito, porque somos filhos, né? Como diz lá em João 1, 12 e 13. Eu vou ler, tá bom, gente? Para a gente ganhar tempo. Então, João 1, 12 e 13, se você quiser anotar, que diz o quê? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqueles que creem são filhos. Ganhou essa promessa aqui, que é o novo coração, que vai fazer com que a gente consiga observar os estatutos de Deus, que a gente consiga obedecer. Por quê? Pelo Espírito, não mais por imposição. Lá em João 3, 6 e 7, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu lhes dizer, importa nascer de novo. Ou seja, essa passagem aqui diz respeito a Nicodemos, né? Quando Nicodemos, ele chega perguntando coisas para Jesus. Nossa, eu sei que, né, que você faz milagres, que você é vindo de Deus. E aí Jesus, olha só, eu vou ler só esse comecinho para vocês, de João 3, da pergunta, olha só, Nicodemos tentando entender com uma mente natural os desígnios de Deus. Aí ele diz assim: mestre, eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a gente lê, a gente até pensa assim, nossa, mas Nicodemos está falando, mestre, eu vi que você é de Deus, você quer. Jesus parece que desvia o assunto. Em verdade eu digo que tem que nascer de novo para ver o reino de Deus.
Parece que Jesus dá uma cortada nele, mas não é, porque Jesus ele está entendendo o quê? Que Nicodemos está tentando entender isso com a mente natural. Ele está tentando entender, nossa, eu sei que você vem de Deus. Por que você vem de Deus? Ah, porque você está fazendo essas coisas. Mas fala, peraí, Nicodemos, você não vai entender as coisas do reino de Deus se você não nascer de novo. Importa nascer de novo. Então, aqui, Jesus ele está indo, vamos dizer assim, na ferida, né? Porque ele poderia falar, nossa, é verdade, né? Que bom que você reconhece que eu vim de Deus. Eu venho mesmo de Deus, eu faço milagres, eu faço sinais. Aí ele diz o quê? Não. Importa nascer de novo. Para quê? Para que você consiga discernir e entender o reino de Deus. Não adianta você querer entender as coisas do reino com a sua mente natural, Nicodemos. Você não vai conseguir. Isso não vai ser possível. E aí Nicodemos, com a mente natural, continua perguntando, mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura ele pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ou seja, Nicodemos está perguntando o quê? Com a mente natural mais uma vez, mas como que um homem vai nascer de novo sendo velho? Ele vai voltar para a barriga da sua mãe para nascer de novo? Então, o que esse texto deixa claro? Aí Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nós não vamos poder entender as coisas de Deus pela nossa mente natural, senão pelo nosso Espírito. Não é com a mente natural, mas é com o nosso Espírito que nós vamos conseguir entender as coisas de Deus. Amém? Continuando aqui, nós vamos ver que existem 3 tipos de homem referido na Bíblia. Eu sei que em uma das aulas o Gu já falou disso, não sei se foi ou não com vocês, mas nós vamos falar rapidamente dos 3 tipos de homem. Alguém sabe? Você já ensinou eles, Gu, e eles não sabem? Vocês param de rir porque eu percebo tudo, vocês dois aí devem estar conversando no WhatsApp e rindo, né? O André sabe, Eu sim. sou profeta, não vem não, que eu sei, estou percebendo. O que aconteceu é que eu falei para a Gabriela parar quieta, que ela fica se mexendo na cadeira, e ela respondeu para todo mundo, Gabriela vai, me deixa. olha, dá risada. Por isso que tá aí todo mundo abaixa rindo. a cabeça. Essa mensagem é Ai, Gabi. Gustavo! Tô Em vez de ficar conseguindo prestando superar. atenção na aula, fica prestando atenção em mim. Não tem como, Eu você tô fica assim. Bonito. Mas foi só para Pior sou descontrair. eu tô da aula do começo ao fim assim também, viu, Gu? Só para descontrair. Mas o André sabe, sim, que ele já me falou os 3 tipos de homem. Pode perguntar para ele. Vai então, André, vamos... Eu faltei nessa aula. O professor não ensinou direito, então, né? Vacilão. Bom, vamos lá, então, para a gente ganhar tempo, já que Vai, vocês Andrei! são tímidos. Fala, André. O homem vai fazer igual a professora. Natural. O homem carnal e o homem espiritual. Então, qual é a diferença? O homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo. Ou seja, era o que o Nicodemos aqui da nossa história, né? Ele é um homem natural porque ele não recebeu a Cristo, ele estava entendendo as coisas com a mente natural. Então, assim, o homem natural, ele nunca vai entender as coisas. É um homem que não nasceu de novo, né? Vamos dizer, é um ímpio, né? Na nossa linguagem aqui. É um ímpio, ele não nasceu de novo. Ele é um homem natural, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é um homem natural, que diz lá em 1 Coríntios 2,14. Anota aí, 1 Coríntios 2,14, que diz assim: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural nunca vai entender, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nunca vai entender. E existe também o homem carnal, que é aquele que já recebeu a Cristo, mas ele ainda não cresceu espiritualmente. E ele anda segundo o quê? O velho homem. É aquela história que a gente disse no começo, né? É um homem, ele já nasceu de novo, ele é salvo, mas ele é carnal. Ele não se desenvolveu espiritualmente, ele não cresceu espiritualmente, ele ainda é um bebê espiritual. E desses, Paulo diz...
Aê! Tá vendo? Achei meu estudo aqui. É isso aí. Então, esses Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, tá? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Paulo diz o quê? Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais. Olha só, Paulo falando para crentes aqui, nascidos de novo, falando que, ó, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei um alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Ou seja, Paulo estava dizendo que eu preciso dar leite para vocês, porque vocês são criancinhas ainda. Vocês são carnais, são crentes, são salvos, têm o Espírito Santo, mas são carnais. Não são guiados pelo Espírito. Não cresceram espiritualmente, não se alimentaram com alimento sólido. Sabe, é normal, tá, você tomar leite até um certo período da sua vida, né? Não que agora eu não possa, mas você não vive de leite. Você come o quê? Um alimento sólido. Arroz, feijão, ovo, que delícia, muito bom. Então, assim, nós comemos alimentos sólidos. Você imagina só, você passar uma vida toda tomando só leite, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer e vai morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós optarmos por tomar só o leitinho espiritual, a gente tem um grande risco de desfalecer, de morrer espiritualmente, ou de ficar fraco espiritualmente. Por isso que muitos crentes são fracos espiritualmente, não são estáveis, mas são instáveis. Ora está bem, ora não está. Por quê? Porque não tem se alimentado com um alimento sólido. E existe o quê? O homem espiritual, que é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Amém? Está falando de nós, amém? Nós nascemos de novo e temos uma vida guiados pelo Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, do 15 ao 16. 1 Coríntios 2, do 15 ao 16, diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o homem espiritual discerne todas as coisas, não consegue caminhar segundo a mente de Cristo. Porque nós, os homens espirituais, nós temos a mente de Cristo. Amém? Ficou claro? Você entendeu que você é um espírito? Você entendeu que você é um só com Deus? Estão vendo a minha tela aí, não? Que eu tinha feito isso. Eu fiz um esqueminha, mas para vocês eu não tinha dado, agora para a nova turma eu fiz. Homem natural nasce de novo, vira nova criatura e pode ser espiritual ou carnal. Muito bom. Tá pequeno, né? Top. Mas é isso aqui. Aqui para mim. Tá? Então é isso. Muito bem, professor. Obrigado. Você já tinha aprendido, né, Pilantra? Eu achei minha anotação aqui. É isso aí. Então, assim, nós aqui, que já nascemos de novo, não somos natural, porque nós já temos a Cristo, mas nós temos duas opções, como o Hugo colocou lá, ou ser espiritual ou ser carnal. Então, tudo depende de uma decisão nossa. Como eu falei, a salvação, o novo nascimento, Cristo já providenciou, a gente só precisa receber pela fé, né? Crer com o coração, confessar com a boca. Pronto, nascemos de novo. Mas o ser espiritual ou o ser carnal, isso é uma decisão nossa diária. Amém? De alimento diário. Eu não sei se vai dar tempo de entrar a diferença de alma e espírito, Gu, porque já é... Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então, eu vou continuar, vou começar só esse tópico da diferença de alma e espírito, amém? Nós já falamos, né? Algumas coisas a gente já falou, mas eu quero ler algumas coisas com vocês para a gente poder firmar isso dentro de nós, né? Porque, assim, quando eu me converti, eu não tive essa revelação da palavra, vamos dizer assim, né? Eu não sabia
do homem como um ser tridimensional, dessa divisão de corpo, alma e espírito. E eu confesso que, para mim, isso foi uma, assim, das maiores descobertas. Eu lembro quando eu ouvi isso, eu falei, uau, agora eu estou entendendo muita coisa. Porque, assim, o que acontecia? Ora, eu me sentia espiritual, salva, cheia do espírito, e ora não. Então, ora eu me sentia salva e no outro dia eu já não sabia mais se eu era salva. E ora eu me sentia, nossa, super espiritual e ora não. Aí eu ficava na dúvida, mas Deus, será que eu fui salva? Será que essas coisas são verdade? Será que é para mim? Será que o Senhor tem promessa para mim? Será que isso? Será que aquilo? E começou a levantar muitos questionamentos na minha mente. Mas por quê? Porque eu não entendia que existe uma diferença entre alma e espírito. Então, quando a minha alma começava a gritar, eu já achava, não, peraí, então, eu achava que era o espírito. Ou que eu era carnal, eu não sabia, enfim, que Deus não tinha me escolhido, que eu não tinha promessa, e chorava, e tal. Nossa, para mim, eu posso falar que eu sofri muito por falta desse conhecimento. Para mim foi muito assim, muito triste os anos, e eu vivi anos crente sem esse conhecimento. Anos. Então, assim, eu estava deixando a alma aflorar. E não estava conseguindo calar a voz da minha alma para ouvir a voz do Espírito. Então, estava uma bagunça. E vocês sabem, queridos, que se nós formos misturar o sentimento com fé, não dá certo. Se nós formos misturar o nosso intelecto com as coisas espirituais, que não tem como discernir pela nossa mente, vai virar uma bagunça. E eu estava tentando fazer isso, eu estava tentando juntar as duas coisas. Espera aí, Deus, calma aí. É assim ou não é assim? Eu estou salva hoje, amanhã eu não estou. Ah, então hoje eu estou triste. Então eu estava andando dependendo do sentimento, dependendo da alma. E isso é terrível para um cristão. E por muitos anos eu andei desse jeito. Até eu entender a minha realidade espiritual, entender que eu não preciso andar por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu vejo, mas eu posso andar com confiança por aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, por aquilo que o novo homem me formou. Que a minha realidade é o meu novo homem. É o meu homem interior, não é o exterior, não é o meu sentimento, não é o meu intelecto, não é a minha alma que manda. Mas eu preciso o quê? Alimentar o meu espírito para quê? Para conseguir calar a voz da minha alma. A alma, ela vai pender para aquilo que você alimenta mais. Vamos supor assim, tem o espírito, a alma e o corpo. Se você alimenta mais as coisas da carne, a alma vai atender para a carne. Aí você fica depressivo, você fica agressivo, você fica com raiva, você começa a manifestar as obras da carne. Mas se você está com o teu espírito forte, alimentado, a tua alma vai tender para quê? Para o teu espírito, para as coisas do espírito. Você vai conseguir controlar a sua mente, você vai conseguir controlar os seus sentimentos. Amém? Não estou falando que coisas não vão se levantar. Mas quando se levantar, você vai já logo... Opa, não, isso não é de Deus. Isso não vem do espírito. Isso é minha carne ou isso é a minha alma. Ou isso são as outras vozes do Satanás. Porque muitas vezes a gente delega para Satanás, dá uma autoridade para ele que às vezes não é nem ele que está fazendo, às vezes é só a nossa alma. E a gente acha que é Satanás. Amém? Não que ele não usa desses artifícios e dessas brechas que a gente dá. Mas muitas vezes não começa em Satanás. A gente apenas abre uma brecha para que ele potencialize aquilo. Então, assim, é imprescindível a gente entender essa diferença de alma e do espírito, senão como a gente vai ser guiado se a gente não souber o que é alma e o que é espírito? Lá em 1 Coríntios 14, 14, anota aí, 1 Coríntios 14, 14, diz assim, porque, acho que não sei se foi a Aline que já leu isso, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito está se desenvolvendo, ainda que a minha mente não esteja entendendo. Agora, se eu depender da minha mente, eu começo a orar, aí eu já não estou sentindo nada, não estou entendendo nada, eu posso ficar, vou parar.
Por quê? Porque eu estou sendo guiada pela alma, pelo sentimento. Mas a fé vem do Espírito. A fé não sente, a fé não precisa ver para crer, senão não é fé. Né? E eu sou guiada pelo Espírito. E uma das maneiras do Espírito me guiar é pela palavra de Deus. Né? Nós vamos ver também que é pela palavra, pela voz do Espírito, pela voz da consciência e pelo homem interior. São 4 maneiras, mas uma das maneiras é a palavra de Deus. Então, eu preciso estar com o meu espírito fortalecido para eu conseguir discernir e separar alma e espírito. Vou ler só mais... Vamos lá. Em Romanos 12, 2 eu já citei, né, que diz o quê? Que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, para eu poder experimentar essa vontade, eu preciso renovar a minha alma, a minha mente. A alma vai ser salva todos os dias. Como diz lá em Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses, quem puder abrir aí, por favor, porque se eu não abrir. Filipenses, no versículo 2, 12 e 13, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a vossa salvação, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a instrução de Paulo, vocês obedecem, né? Muito mais agora na minha ausência do que na presença, mas desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas quando que ele pode efetuar e realizar? Quando nós decidimos o quê? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Amém? Deu a hora, né, Gu? 8 horas. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntas? Complementar alguma coisa? Alguma coisa que... Enfim. Vocês podem falar também. Nós vamos falar mais sobre essa questão da tríplice, da alma, corpo e espírito, ou a gente já finaliza hoje? Não, eu vou falar mais. Ah, tá bom. Vou falar agora, terminar essa parte da alma e vou começar a falar sobre o corpo. Ah, sim. É que assim, do corpo a gente também não vai se estender muito, mas vai ser falado sim. Uhum. Então, eu ia dizer assim que é importante mesmo, embora eu já tenha falado isso, espírito, alma e corpo, e agora eu estou falando para as pessoas que são 2 tatuagens que a gente tem que fazer para entrar no estudo bíblico. A primeira é só um espírito, tem uma alma e habita num corpo, e a segunda é judeus, gentios e igreja, que são 2 coisas que sem isso a gente não entende nada na palavra. Mas eu acho, embora eu já tenha falado, eu acho muito importante, porque a hora que você vira essa chave, você começa a prestar atenção e os textos que você sempre leu passam a ter outro sentido. Por exemplo, Efésios 4, que é aquele texto que vai falar não ande ansioso por nada, né? Antes com uma oração de ações de graça, né? De súplica e depois com ação de graça entrega ao Senhor. Ele fala, e a paz de Deus guardará o vosso coração e depois a vossa alma. Se eu não aquieto a minha alma, a paz já está no meu espírito, né? O que é o fruto do espírito? É algo que por causa da comunhão entre o meu espírito com o Espírito de Deus, ele produz paz, benignidade, mansidão. No meu espírito já tem paz. Se eu não aquieto a minha alma, a minha mente, se eu deixo meu pensamento ficar rolando, eu não vou sentir essa paz. Então, Paulo deixa bem claro aqui que é coração, que significa espírito, e depois alma. Enquanto eu não aquietar minha alma, não tem paz para mim. Entende? Então, ele vai falar isso em Gálatas 5:22, do fruto do espírito, ou fruto de justiça. E ele vai falar isso em Efésios 4:7. E você vai começar a prestar atenção com esse olhar como
toda vez que falar coração, você fala, opa, peraí, espírito ou alma? Porque coração, na maioria das vezes ele está falando do espírito, mas às vezes quer dizer alma. Se você pegar no dicionário Strong lá, coração, ele vai falar espírito e alma. Então depende do contexto. Mas olhando com essa visão do que é espírito e o que é alma, a gente consegue entender um monte de coisa que não faria sentido antes. E a outra coisa que eu queria falar, que você falou, Ná, que é a gente precisa, quando nasce de novo, aprender a ser guiado pelo Espírito. Porque a Bíblia vai dizer, o justo vive por fé, a gente não anda por vista, né? Só que eu fui aprender a escutar isso pela primeira vez na minha vida com 24 anos. Dos 0 aos 24, eu aprendi tudo pelos meus sentidos naturais. Desde criancinha, a gente aprende a não botar o dedo na tomada, porque você toma choque. Então, a gente aprende a ser guiado por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê, os 5 sentidos naturais. Quando você nasce de novo, você é apresentado uma outra realidade. Cara, dá para você viver, você precisa viver, aliás, não por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. E aí, como desde criancinha a gente foi apresentado a uma outra realidade, agora como crianças espirituais a gente precisa ser apresentado a essa nova realidade e começar a aprender. Vai pôr o dedo na tomada espiritual, tomar um choquinho para você ver como é que as coisas funcionam. E se você não desenvolver, lindão, você vai ser gari da Nova Jerusalém. Você vai ser salvo, mas não vai ganhar galardão nenhum. Não vai andar sobre o seu propósito, não vai desenvolver a sua salvação, certo? Então tá bom. Então é isso que eu tinha para falar. Agora podem perguntar. Ajudou ou atrapalhou, Naira? Ajudou, com certeza. Tinha mais coisas para falar de alma, a gente vai falar um pouquinho mais de alma, né, na próxima aula. Um pouquinho mais de corpo, né, da redenção do nosso corpo. E a gente vai entrar também a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus guiava na velha aliança, como ele guia agora o homem na nova aliança. Então vai ser mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir. Perfeitamente. Dúvidas, tristezas, dissabores? Não tenho dúvidas nenhuma. Obrigada, viu, Ná? Muito uma bênção a aula. Obrigada a vocês. Muito esclarecedor para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar, então. Pai, te damos graças por essa noite, Senhor, porque o teu Espírito se fez presente. Deus, descortinando as verdades da palavra, Senhor Jesus. Te pedimos, Deus, que nos ajuda, papai, no nosso dia a dia, a nos lembrar, papai, das coisas que temos aprendido. Ajuda-nos, Senhor Jesus, através da tua palavra, a fazer distinção daquilo que vem da alma e daquilo que vem do Espírito, Deus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser guiados por aquilo que cremos, papai, e não pelo que vemos, Deus. Que a cada dia as coisas do Espírito fiquem mais palpáveis para nós e que possamos caminhar em direção ao nosso chamado, Deus. Nós te amamos, papai. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Então, amém. Então é isso. Amo vocês. Valeu. Obrigada, viu? Muito bom. Até semana que vem. Obrigada, Valeu. queridos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Catarina, estabiliza essa